Olá, minhas amigas, meus amigos, candidatos a prefeitos, candidatas a prefeitas, vereadores, vereadoras. Hoje eu venho até vocês falar sobre qual o papel do vice-presidente, do vice-governador e do vice-prefeito. Qual a história dos vices na história recente do Brasil? O vice, ele é escolhido. O vice é escolhido para compor a chapa com o candidato da chapa majoritária. O vice assume o cargo de prefeito, de governador, de presidente, nas vacâncias, nas ausências do prefeito, do governador e do presidente da República. O vice, durante a história do Brasil, às vezes tem papel discreto, às vezes tem papel de incendiário. Eu costumo dizer que não existe vice-problema. Qual o papel do vice nisso tudo? Às vezes o vice não tem espaço em uma prefeitura, em um governo de estado, na presidência da República. O vice tem gabinete, mas não tem caneta. A não ser quando ele assume o lugar do prefeito, do governador, do presidente da República. Mas o vice, acima de tudo, tem que ser da confiança do prefeito, do governador, do presidente da República. O vice não assina cheques, não faz TED da conta da prefeitura para outros. O vice não assina a prestação de contas. E qual o papel do vice? Como disse anteriormente, existem vices discretos e vices que é de fazer estardalhaço. Briga no primeiro momento, tornando a coexistência quase impossível. Tem vice que agrega pela moralidade, pelo seu comportamento ético e moral. Tem vice que agrega pelo voto, mas é capaz de destruir toda uma harmonia de uma campanha, seja de prefeito, seja de governador, ou seja de presidente da República. O vice tem que fazer essa harmonia, tem que dialogar com todas as áreas que compõem a coligação. Quando eu chamo coligação, leia-se alianças. Eu tenho que tratar todo mundo de forma correta. O vice, muitas vezes, precisa ser discreto. A lição número 1 do poder é: nunca queira aparecer mais do que o titular. O titular é quem aparece. Por isso que o vice tem que ser revestido de uma simplicidade a todo custo, de humildade. Bom, mas vamos aos fatos. Eu disse que ia falar dos últimos anos aí da nossa República Brasileira. 1951, Getúlio volta ao poder. Getúlio volta ao poder e tem como vice o Café Filho. Vocês sabiam que em 1950 até 1961, você escolhia o presidente da República e o vice-governador e o vice-presidente? Você escolhia o governador, escolhia o vice. Tá vendo? Não tinha uma chapa. O vice era escolhido com aqueles que se candidatassem. A partir de a última eleição que isso aconteceu foi em 1961. Então, naquela época, o vice era escolhido. E Getúlio é eleito tendo como vice Café Filho. Mas olha o que eu falei de vice, e tem que ser da confiança do governador, do presidente e do prefeito.
Em 25 de agosto de 1954, Getúlio se mata. Suicídio de Getúlio. Sai da vida para entrar na história. Ele foi eleito pelo PTB. E Café Filho foi eleito por um partido de direita. O PTB, na época, era considerado um partido de esquerda. Você está vendo o risco que era você eleger uma chapa que não que destoava completamente as formas de pensar? Com o suicídio de Vargas, quem assume? Café Filho. O vice-governador, o vice-presidente assume. Pronto. Café Filho assume, mas aconteceram diversas crises no Brasil na época. Café Filho renuncia, assume Carlos Luiz, depois assume Nereu Ramos. Em poucos dias, coisa de 85 dias até a posse do presidente seguinte, em 1956, assume a presidência da República Juscelino Kubitschek de Oliveira, de um partido forte, o PSD, e tinha como vice João Goulart, que era do PTB. Você está vendo? João Goulart assume a vice junto com Juscelino. E Juscelino termina o seu mandato até 1961. Ok? Naquela época, o mandato era de 5 anos de presidente. Jânio, em 1960, eleições para presidente da República, e quem ganha? Jânio Quadros. Jânio Quadros, da extrema-direita, de um partido nanico chamado PTN, que hoje é o Podemos, fora PTN e hoje é Podemos, e vence as eleições da direita. E quem vence as eleições para vice-presidente da República? João Goulart. Tá? Olha só que coisa. João Goulart assume como vice de Jânio. Jânio governa apenas 236 dias. Jânio renuncia no dia 25 de agosto de 1961. Ele renuncia à presidência. João Goulart estava passeando na China comunista. Os militares, a direita, não queria que João Goulart assumisse, e criaram um parlamentarismo à brasileira, e quem assume como primeiro-ministro, o Brasil faz um parlamentarismo à América Latina, e Tancredo de Almeida Neves vira primeiro-ministro. E João Goulart assume como presidente, mas você sabe que no presidencialismo, o presidente da República tem a função de chefe de Estado. E o primeiro-ministro tem a função de chefe de governo. Na realidade, quem mandava era Tancredo de Almeida Neves. Mas o parlamentarismo não deu certo no Brasil. Ele se encerra. E João Goulart assume no presidencialismo como presidente da República. João Goulart tinha um pensamento mais à esquerda. E isso a direita não tolerava. João Goulart é deposto no golpe militar de 31 de março de 1964. De 1964 até 1985, as eleições ocorreram no colégio eleitoral. Onde era esse colégio eleitoral? Câmara dos deputados, senadores, e os delegados dos partidos indicavam pessoas para votarem no candidato a presidente e a vice. Resultado: durante 25 anos, nós elegemos os presidentes da República em um colégio eleitoral. De Castelo Branco, tá? A João Batista de Oliveira Figueiredo foi o último presidente da ditadura militar.
eleito no colégio eleitoral em 1979, e tinha como vice, um vice autêntico, um vice que incomodava o presidente, e que fora candidato em 1989 para presidente da República, Aureliano Chaves. Está vendo o quanto o vice pode incomodar? Ora, a redemocratização do Brasil acontece em 1985, e o presidente da República, Tancredo de Almeida Neves. E quem era o seu vice? José Sarney. Tancredo Neves tomaria posse no dia 15 de março de 1985. Foi acometido por uma doença, ficou hospitalizado, e quem assume a presidência da República? José Sarney. Ok? José Sarney assume a presidência temporariamente, mas no dia 21 de março, de abril de 1985, Tancredo vem a óbito. E aí, quem assume definitivamente a presidência da nova república? José Sarney. Olha o vice herdando. E em sua cidade, quantos vices herdaram os cargos? E o que esse vice fez? Será que era da confiança do prefeito? Será que era da confiança do grupo, da aliança do prefeito? Qual o papel do vice? Está vendo? Bom, o Brasil se redemocratiza. Sarney governa os 5 anos. Em 1990, assume a presidência da República Fernando Collor de Mello. Tinha como vice um ex-MDBista histórico chamado Itamar Franco. Em setembro de 1992, Collor governou 2 anos, né? Em 1992, Collor é deposto. Um processo de impedimento. Quem assume a presidência? O vice. Itamar Franco, que tinha um pé nas esquerdas tradicionais do Brasil, sobretudo o atual MDB, chama para o seu governo o PSDB, que o PSDB não foi sempre neoliberal. O PSDB surge de um racha do MDB, porque na época o PSDB era mais à esquerda na Constituição de 1988. Olha só. Itamar Franco governa os outros 2 anos. Em 1995, assume a presidência da República Fernando Henrique Cardoso. E tinha um vice discreto, tinha um vice da confiança do projeto político que estava em andamento. Era o Partido da Frente Liberal, porque Fernando Henrique Cardoso pretendia implantar o neoliberalismo no Brasil, e nada mais agradável do que ter o PFL do seu lado, que era o Partido da Frente Liberal. Fernando Henrique Cardoso governou com poucos partidos, que os partidos de esquerda estavam todos na oposição ao governo FHC pela sua proposta neoliberal. E quem era o vice de FHC? Marco Maciel, que fora deputado, senador, fora governador de Pernambuco, foi prefeito de Pernambuco, um intelectual da direita, mas um intelectual discreto. Nem entrevista ele dava. Fernando Henrique Cardoso governou na Santa Amada Paz 8 anos, com o Congresso aprovando todas as privatizações e a força do PFL à época. Pela primeira vez na história do Brasil, Fernando Henrique Cardoso consegue esse grande êxito, que elegeu pai e filho, presidente do Senado e presidente da Câmara, Antônio Carlos Magalhães e Luiz Eduardo Magalhães. Acaba o governo FHC, que vai de 95 a 2003. Em 2003 assume Luiz Inácio Lula da Silva.
E o que é que acontece? Acontece que o vice de Lula era o nosso grande José Alencar, um empresário potente do Brasil, um empresário rico, mas discreto. Deixou Lula tranquilamente para governar. Às vezes reclamava dos juros, mas como bom empresário ele tinha que defender a classe empresarial que queria juros baixos para fazer seus investimentos. Lula governa de 2003 a 2010 com o mesmo vice-presidente. Em 2010, Dilma eleita assume em 2011 com o mesmo vice. Quem era esse vice? Michel Temer. Tanto na eleição de 2010 como na eleição de 2014. Só que em 2014, Temer rompe com Dilma. Em 2015, quando ela assume, ele rompe com Dilma ao vice. E Dilma cai. Quem assume em 2016? Michel Temer. E governa até 2019. O vice de novo. 2018, eleições para presidente da República. Quem Jair Bolsonaro escolhe? Hamilton Mourão, general, para ser seu vice. No início começou a se espalhar, mas logo foi chamado a ficar em silêncio. Está em silêncio há muito tempo. Eu fiz esse passeio para a história para mostrar a vocês o verdadeiro papel de um vice-presidente, de um vice-governador. Você lembra os últimos vices da sua cidade? Qual foram os últimos vice-prefeitos dos últimos 30 anos? Quem foi? Me diga todos os vice-governadores da Bahia. Quem foram? Só quando tem coisas graves, como aconteceram aqui, aconteceu em muitas cidades, de prefeito morrer, de prefeito ter problema, ser cassado e o vice assumir. Por isto, ele tem que ser escolhido. O vice pode agregar, como eu falei lá no início, moralmente ou com votos. Mas às vezes você agrega com voto e é uma pessoa difícil de lidar. Desagrega o grupo. E por último, vai um recado. No Brasil atual não existe candidatura de vice. Vice é escolhido pelo grupo. Vice é escolhido para compor uma chapa majoritária. Esse é o recado que eu queria dar a todos os prefeitos, todas as prefeitas que estão tendo problema com seus vices. Saiba agregar, saiba trazer. Conte conosco. Um grande abraço e fique com Deus.